traumas, medo, incerteza do futuro. A pandemia para mim foi uma coisa muito ruim. Foi uma desgraça. O que aconteceu? Choque. É uma luta diária contra a ansiedade. Era uma vida normal, lecionando, uma vida ativa, né? Com as sequelas que ficou, por eu ser professor de educação física, a voz, a questão do pé, o meu sonho foi interrompido, né? Teve uma reunião no colégio onde a gente ia retornar, né? Acredito que foi, não posso dizer que foi exatamente no colégio, mas eu peguei Covid e ia iniciar as aulas. Aí eu liguei para a diretora e disse assim, diretora, eu estou com dor de garganta. Daí ela falou, não, Sandra, vai no postinho, vai no médico. Aí cheguei aí tudo. Aí comecei a fazer o tratamento em casa de 10 dias, né? Normal, não sentia falta de ar, nada. E um certo dia ela estava fazendo comida ali no fogão e eu falei assim, amor, você não tá muito legal, você tá com falta de ar, você toda hora querendo me ficar tonta. Ela falou assim, eu acho que eu não tô muito bem mesmo não. Aí a gente resolveu levar ela aqui no PA, aqui perto de casa, né? Muita gente lá, muita gente no PA aguardando. Ela disse, vamos fazer um raio-x. Daí eu disse para ela, posso ir embora, doutora? Não, a senhora vai ficar internada já. Porque o seu Covid está evoluindo e a senhora já está com hepatite, provavelmente uma hepatite medicamentosa. Aí o doutor disse, foram fazendo exames, o doutor disse, nós vamos transferir a senhora para Canoinhas, porque aqui não tem vaga. Daí eu disse, doutor, eu falei da minha boca para fora, eu não vou aguentar, doutor. Aí ele disse pro enfermeiro, ela não vai aguentar mesmo. Então é porque daí eu percebi que a minha situação estava na questão do pulmão, o Covid estava com 50%, mesmo eu tratando os 10 dias em casa. Ele disse, não, vamos mandar outra pessoa. Daí eu disse, meu Deus, obrigado, e fiquei ali no PA Leste. Do PA Leste, me mandaram pro Bethesda, porque precisava de uma UTI. Naquela época, estava tudo lotado. Então, do PA Leste, eu fui para o Bethesda, onde também quero aproveitar a oportunidade e agradecer. Tinha uma placa, cheguei de ambulância normal, falando a placa Covid. Mas eu disse, meu Deus. Lá desembarcavam as pessoas do Covid e era uma escuridão. Aí me colocaram num quarto. Daí dali eu não lembro mais de nada. No outro dia, 6 horas da manhã, eu estava chegando lá, quando estacionei o carro lá no Hospital Bethesda, ali em Peraberaba, o meu telefone tocou, era um médico dizendo que tinha acabado de entubar ela. Aí eu já entrei em desespero, né? Daí o Ademir veio embora, tudo, depois ligaram. Foi obrigado a entubar sua esposa, mas eu não me recordo de mais nada. Daí fiquei lá entubada, deu tudo certo. Aí fui para o Hospital São José. Daí quando chega lá, com a ambulância parou na frente do hospital, né, para desembarcar, aonde eu tive uma parada cardiorrespiratória. Foi de 1 minuto. Mas aí a médica disse que eu já retornei, né? E aí deu problema, os médicos falaram que depois que, por causa dessa parada de 1 minuto dela, quase 1 minuto ela teve o problema das cordas vocálicas, né? Aí chegou a vez de eu ir para UTI, né? Essa passagem do Bethesda, ambulância, UTI, eu não me recordo de nada. Aí eu tenho visões, assim, de UTI, assim, que tinha mais ou menos umas 300 pessoas, era muita gente. Então tinha momentos que eu não me recordo, eu vim para casa pensando, vozes que eu escutei, delírios, o que era, né? Mas essa visão eu tenho nitidamente, eu vi as pessoas, acredito que eu fui amarrada, também, porque a pessoa, né, não pode. Então eu fiquei com 2 feridas enormes nas pernas. Então eu lembro dessas 2 fases, né. Foi bem impactante, porque a gente acha que não vai acontecer uma coisa dessas com a gente, né. O ponto que vem pra mim, de que é uma luta diária da ansiedade, porque você vive por uma ligação. Então você não sabe de nada do que tá acontecendo com a sua ente querida, no caso minha mãe,
Então eu chegava, ficava no trabalho, não conseguia fazer nada, não conseguia comer, não conseguia nada, né? E eu recebi uma ligação. Ou seja, eu podia receber uma ligação de que a minha mãe não estava bem, que ela estava bem, que ela morreu, que ela não morreu. Ela teve 95% do pulmão tomado. Então pra mim foi assim, meu Deus, e agora? Tem gente que estava com 30%, já estava indo embora, né? Foi um sentimento de vazio e tristeza, né? Vendo uma pessoa que eu amo passar por aquilo e eu só podia torcer e rezar pra tudo ficar bem, né? Também senti bastante, foi um sentimento de injustiça, porque a minha mãe é uma pessoa muito doce, muito boa. Eu não conheço ninguém que não gosta da minha mãe, e eu perguntava, pô, por que a minha mãe tá nessa condição, né? Condição tão horrível. Mas foi mais focado nesse ponto mesmo, uma angústia de ansiedade com injustiça. Esse foi o sentimento que eu senti durante esse período. Mas foi terrível pra mim, então eu chegava na cama, pegava a Bíblia, começava a orar, pedia a Jesus, né? Até minha cachorrinha Kiara vinha sempre me lamber. E aí eu ia nos quartos, via as roupas dela, pegava, dobrava, ficava pensando assim, meu, e agora? Como é que vai ser minha vida, meus filhos sem ela, né? Então assim, foi muito, muito, muito triste pra mim mesmo. O telefone tocava, eu olhava assim, me dava até azia já, né? Assim, e agora? Como ela estava de prona, recebendo 100% de oxigênio, então a vida dela estava por um fio. Também eu fiz um testemunho que assim, eu vi o nevoeiro, né? O nevoeiro, eu fazia muita força, muita força. Hoje eu recordo de emoção, de felicidade por estar viva. Mas eu lembro que eu fazia muita força e quando eu mergulhei naquele nevoeiro me deu uma sensação ruim, sabe? Mas aí eu me transportei, eu pensei, mas por que eu tô fazendo essa força, gente? Engraçado que naquele momento, eu não acordada, eu fazendo essa força. E tentava, passou esse momento, daí num outro episódio, que eu não sei contar assim os tempos, eu fiquei entubada 15 dias, né? Eu vi na parede uma foto da minha família e o senhor, assim, ele estava de branco, com certeza era Deus, né? Daí veio, assim, uma mensagem para mim que eu tinha que lutar pela minha família. Foi dali que eu acredito que eu fui melhorando, né? Porque o meu pulmão chegou no hospital a ficar 95% afetado. Estava na minha cama, né? São as 3h30 da manhã, orando por ela, e eu pedi para Jesus, né? Que ele me desse uma luz, né? E aí eu abri em Mateus 38, tinha um papelzinho que dizia assim: filho, não se desespere, eu estou com você, ore por mim, por todos. Se você orar com fé e coragem, eu vou atender os teus pedidos. E não deu outra. Aí hoje ela é viva, né? Então aqui parece que foi Jesus falando comigo assim, uma luz tão linda. Eu emociono até hoje. Muito linda. O pior mês da minha vida, né, foi o período que a minha mãe foi internada e eu era aniversário, eu não tinha cabeça pra nada. Nesse período eu fui um cara muito frio, eu não tinha muita emoção, eu chorei um pouco, mas não chorava. Eu não tava triste, não tava bravo, eu só não tinha cor, entende? Esse foi um que eu me lembro desse aniversário, um aniversário pra mim sem cor. Comadre, tu vai se recuperar, comadre, tu vai ficar boa. Mas eu pensava lá, mas boa do quê? O que tá acontecendo comigo? Isso que eu acho mais, assim, extraordinário, sabe? Eu fiquei assim pensando, né? Até que um dia, num sábado de manhã, o telefone tocou, fora do horário, eu já pensei comigo, meu Deus, era o hospital me ligando que ela estava num setor de recuperação, e o meu filho estava aqui na frente de casa, né, lavando o carro, e eu falei assim, puxa, a mãe acordou e tá lá na sala de recuperação. Aí chegou o momento de eu ir pro quarto, né? Aí eu disse toda feliz, eu disse, fala pro meu marido, porque eu não sei, é final de semana, eu tô aqui uns 3 dias já. Fala pra eles virem, pra ele trazer um negócio pra me passar na boca, minha boca é muito seca, né? Mas imagina, eu já tava 15 dias na UTI, né? Nessa oportunidade eu também quero agradecer ao Hospital São José, todos da UTI, o setor, todo mundo lá que me atendeu. E eu chorando, os vizinhos tudo vieram me visitar, teve um vizinho até que soltou rojão, fizeram uma oração ali na frente, foi muito lindo. Aí quando eu avisei os meus amigos que ela tinha recuperado, isso foi gratificante, né? Então você peça a Deus gratidão todo dia.
Aí eu pensei, tive alta, que bom. Que bom, vou para minha casa, tá tudo bem. Mas não, graças a Deus, com vida, mas começou um novo desafio. Porque eu tinha muita dificuldade de andar. Mobilidade, né? Andava que nem um robô, não conseguia andar, muita fraqueza muscular. Quando ela voltou do hospital, eu senti ela muito fraca, assim, a gente fica até um pouco assustado. Andar daqui até ali, eu senti uma fraqueza muito grande, falta de ar. Ela não me reconheceu de começo, isso me assustou um pouco, mas depois eu vi que ela foi entrando em consciência. No começo, quando eu cheguei do hospital, eu não gostava das noites. As noites eram muito tristes. Eu sempre queria que o dia chegasse, sabe? Mas graças a Deus hoje eu me trato, né? Transtorno de ansiedade. O médico disse um pouco depressão, mas tem que se tratar, né? Então tô me tratando, né? Dia após dia. Após isso ela chegou em casa e ela teve que iniciar durante um período esse tratamento dessas feridas. Essas feridas foi assim, 3 meses de tratamento para fechar. Eu tenho uma vizinha que é uma grande amiga minha, Adelaide, né? Ela vinha sempre fazer os curativos. O Ademir, meu esposo, fazia à noite. E a enfermeira-chefe, a Margarida do postinho, com o médico, o Dr. Júnior, que me acompanha até hoje, que por sinal sou muito grata a todos eles. Eles vinham todos os dias, 3 meses. Ela perdeu o cabelo, no caso que ele ficou tão ressecado que ela teve que cortar e deixar curto, também foi uma mudança no visual que ela nunca teve. A voz dela foi o principal que impactou, ela perdeu a entonação da voz. E na comunicação entre a gente, às vezes a gente não escuta o que ela fala, ela não consegue falar alto, porque a voz ficou, né, debilitada, ficou mais rouca. Se você escutar um áudio dela antigamente, um de hoje, você não reconhece que é a mesma pessoa. Então, se tinha vez que ela estava no banheiro, na cozinha, falava, não escutava. Então a gente teve que se readaptar, né, o pós-Covid dela, né? Mas o pé dela foi o mais impactante para nós. Ficou com o pé esquerdo com uma dificuldade, teve que fazer uma cirurgia devido a um dedo de martelo, que eles falam. Deixou ele numa forma para baixo, então ela teve que fazer uma cirurgia para deixar ele na forma normal. Também quando a gente sai, vai andar, a gente tem que andar mais devagar por causa dela, por causa do pé, né, que ela operou agora. Mas aí a gente tem que andar mais devagar e acompanhar ela. Aí um dia eu resolvi, eu disse, não, eu tenho os filhos ainda, eu tenho que me esforçar para caminhar. E comecei a dar os primeiros passos, bem como criança pequena, direita, esquerda, que nem um robozinho. E dali em diante eu fui indo, comecei a fazer fisioterapia e fui melhorando. Fora isso, ela não mudou nada. Ela continua tomando a Coca-Cola dela, continua saindo pra cima e pra baixo e feliz. E a mãe nunca deixou de ser feliz, mesmo depois que retornou. Nossa, assim, foi uma alegria ela ter se recuperado, né? Foi super gratificante para nós, a família, os familiares, amigos também. E eu no início, assim, depois que eu vim pra casa, eu fiquei muito brava, sabe? Porque eu sempre fui uma pessoa muito boa, quis ajudar as pessoas. E por que eu fiquei com tantas sequelas, né? Cada vez que eu reclamava, eu olhava para as flores e eu lembrava da vida, da beleza que é as flores, não é verdade? Daí eu lembrava da vida e não reclamava mais. O momento que passamos, né, do Covid não foi fácil, mas graças a Deus, né, estamos em família. É um momento que eu tenho mais tempo com vocês, né, para se dedicar a legal. Vocês, né. E aos poucos vai se iniciando as atividades, né, fazer algum hobby, de repente um lazer, né. Mas só tenho gratidão por também estar viva com vocês aqui. A gente fica super feliz de você estar contente conosco aqui, né? Deus foi grandioso. Gratidão. Né? A gente é bem feliz que você conseguiu a recuperação, né? Sim. E isso é muito importante para nós, né? Eu como esposo seu e nossos filhos, né, Matheus? Sim. Sim.
Então, carinho. A gente te ama. Ah, obrigada, filha. Amo vocês também muito. Depois de tudo que vivemos e passamos nesses últimos 4 anos, continuamos a mesma família unida. Todas as turbulências foram vividas e mudaram a gente, aqui em casa e o mundo lá fora. Porém, ainda somos os mesmos, apesar de não sermos mais iguais a antes.